Olá, galerinha, e bem-vindos ao mini curso do Maico NFT. E hoje eu vou trazer para vocês alguns truquezinhos que vocês têm que prestar atenção, principalmente para vocês que são iniciantes, de quando você está procurando uma moeda para você operar. Primeiro, você tem que ter sempre uma watchlist. O que é uma watchlist? É uma lista de moedas que você vai estar assistindo elas todos os dias, tá bom? Por quê? Simplesmente porque assistindo as moedas e assistindo como elas reagem às notícias, como elas se movimentam na semana, no mês, o que faz essas moedas movimentar, como elas reagem com as notícias do mundo, isso que vai dar a base para vocês estarem montando a operação de vocês. Então vamos supor, primeiro, se você é iniciante, eu sempre aconselho a você a usar uma moeda com menos volume, uma moeda que se move devagar, uma moeda que não dá grandes pumps. Por quê? Porque assim será mais fácil para você estar fazendo o setup das suas trades e você estará arriscando menos grana. Então eu vou usar de exemplo a Bitcoin. Por quê? Porque como o market cap dela, como ela tem muito dinheiro injetado nela, ela é mais difícil dela se movimentar. Leva uma quantidade de dinheiro muito maior para que essa moeda consiga dar um big pump. E mesmo assim ela ainda dá uns pumps de 10%, 12%, dependendo das notícias. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma vez que você entrou na Bitcoin, se você é iniciante, eu aconselho você estar sempre usando a Bitcoin, e uma vez que você estiver mais experiente, você pode estar mudando para Ethereum, porque Ethereum ela é um pouco mais volátil do que a Bitcoin. Então, o que a gente vai fazer? Você vai colocar essas duas moedas na sua watchlist, que é a sua lista, né, de moedas, e você vai começar a observar elas a todo momento, a todo dia, tá? Como que ela se movimenta, como que ela reage. Vocês podem ver aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu marquei um channel, né, que é um canal, e toda vez que ela bate aqui supostamente no suporte desse channel, ela volta. Ela bate, ela volta e ela bate e ela volta. Aqui a gente fez lower highs, que é baixas altas, né? E a gente está numa trend de alta. Aqui a gente indica que a gente está numa trend de alta. Vocês podem ver que a gente estava numa trend de baixa, né? Aí a gente despencou, a gente caiu. E agora a gente mudou a tendência. Como a gente estava numa trend de baixa, ó, né? Caindo, a gente mudou a tendência. Então, quando a gente muda a tendência, é uma confirmação que a gente está mudando para uma tendência de alta. Isso quer dizer que é um ponto positivo para a gente estar abrindo longas, que são ordens de compras, tá bom? Se a gente estivesse nesse setor aqui, a gente estaria entrando em vendas, tá bom? Porque a gente identifica que é trend. A gente coloca no 4 horas ou até sempre na day chart. Eu acho que eu já expliquei isso na última aula, então uma vez que a gente fez isso, a gente tem um movimento maior do mercado, a gente pode ver que a gente estava em queda e a gente mudou, a gente quebrou essa trend, né? A gente quebrou essa linha e começamos uma trend, né, de alta, uma vez que a gente sabe identificar a trend, que isso é muito importante. Se você vai entrar comprando, provavelmente é muito mais fácil, né, é muito mais vantajoso você entrar comprando do que vendendo, tá bom? Então, uma vez que a gente identificou a trend, né, você pode marcar simplesmente com um risco, você pode usar a seta, o arrow, e marca aqui, você vai saber que você está numa trend de alta. Uma vez que você sabe que você está numa trend de alta, você vai querer entrar o quê? Comprando. E onde é que você vai identificar o local de compra? No suporte. Então a gente risca aqui, bateu uma, bateu duas, bateu três vezes. Tivemos uma vela, segunda vela aqui, poderíamos estar entrando aqui nessa área. Mas para ser mais preciso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abaixar o gráfico, tá bom? Diminuir o gráfico, porque a gente vai estar entrando, tentando entrar numa operação, entendeu? Então vamos supor, a gente baixou para o gráfico de 4 horas, ele já fica um pouco mais amplo e a gente pode ver o que está acontecendo melhor. Você pode ver que teve uma acumulação aqui, ó, porque a gente está numa trend de alta, a gente começou, a gente baixou, achou um suporte, bateu várias vezes aqui, a gente começou a acumular. Uma vez que a gente começa a acumular de lado, provavelmente a gente vai ter um pump a algum momento, né? Não sei quantos dias, você tem que. É por isso que eu falo para vocês que vocês têm que estar observando a moeda que vocês vão operar dia e noite, se vocês querem ter resultados, tá bom? Então o que a gente fez aqui? A gente identificou o suporte e ele
explodiu. Uma vez que ele explodiu, ele não voltou lá para tocar. Isso é um bom sinal, porque ele começou a andar de lado acima. Isso mostra que está bullish, né? Que está bom para compra. E a gente andou por um certo tempo aqui, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, a gente teve uma explosão. Então, do dia 1 de agosto, né? Vocês podem ver aqui embaixo, perto do RSI, a gente veio ó, andando de lado, um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias andando de lado. Isso é muito bom. Quando a gente tem uma moeda, a moeda estabiliza, ela acha o suporte e ela começa a andar de lado, quanto mais longo, quanto mais tempo demorar ela andando de lado, provavelmente o pump vai ser maior, tá bom? Então, provavelmente, se ela tivesse andado até aqui assim, e ela tivesse estourado, esse pump, essa explosão teria sido 2 vezes maior ou mais. Então, do momento que a gente andou, a gente teve um pump ali de 5% e a gente voltou e teve um outro pump de 8%. Lembrando que 5 a 8% na Bitcoin é muito, tá bom? Quando a Bitcoin explode de 5 a 10%, as outras moedas explodem 20, 30, tem moedas que explodem 40%. Então, a Bitcoin é uma moeda muito grande, ela tem muito dinheiro injetado nela. Então, 5%, 10% é muito, tá? É um pump muito grande, tá bom? Então, basicamente, vocês já identificaram, a gente teve um pump e o que, que vai acontecer? Se a gente estiver agora andando de lado aqui, ó, nesses levels aqui de 24 mil, tá? Se a gente fechar o dia e começar agora a andar aqui, provavelmente aqui seria um bom lugar para a gente estar entrando numa operação, tá bom? Então vocês têm que identificar esse tipo de coisa. E aí, para a gente ser mais claro, como a gente está no gráfico de 4 horas, a gente quer entrar, a gente vai colocar no gráfico de 1 hora. E aí vocês podem ver, ó, que no gráfico de 1 hora, a gente rompeu as resistências, né? A gente tinha uma resistência grande aqui nos 23 mil e a gente rompeu essa resistência e agora a gente está nos levels de 24. Para que isso seja validado, a gente tem que fechar o dia acima de 23 mil nos levels de 24. Aí se confirma o suporte e aí a gente pode estar entrando, tá bom? Entrando e usando a antiga resistência de suporte. Seria uma boa entrada. Então, geralmente, quando a gente tem um pump, ó, a gente tem um pump quebrando a resistência, a gente sempre volta para tocar no local que foi rompido. E caso a gente volte e comece a andar de lado ou simplesmente bata, volte, bate, comece a andar nessa zona aqui, a gente começar a andar nessa zona aqui, ok? Já é uma confirmação do novo suporte, aonde vocês podem estar montando a operação de vocês, tá bom? Tanto é que foi o que aconteceu aqui, ó. Se vocês olharem, a gente tinha esses levels de resistência aqui, a gente tinha esses levels de resistência que a gente batia 1, 2, 3, a gente bateu 4 vezes, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo marcado. A gente bateu várias vezes aqui e não conseguia passar. Uma vez que a gente conseguiu estourar, a gente voltou, retestou a resistência, virou suporte e simplesmente a gente conseguiu, né, estourar para os 23 mil. E aí a gente está sempre rompendo a resistência, voltando para retestar, rompendo, voltando para retestar e eventualmente a gente consegue estar seguindo aí a trend de alta e estar montando as nossas trades. Então, a dica dessa aula para vocês é o seguinte: tentem sempre ir a favor da tendência. Se está uma tendência de alta, vocês vão na tendência de alta e abrem longas. Não tente abrir shorts, né, entrar vendendo nesses tipos de lugar se a trend está de alta, tá bom? As chances de vocês serem estopados e perderem dinheiro é muita, tá bom? Tente também sempre procurar moedas que andam de lado por um certo tempo, porque isso pode dar lucros para vocês. Vocês podem ver aqui. Oh, Senhor. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Ah! Droga. Ai, amor, fala. Ah, nossa, acabou disso. Acabou de estragar meu visual.